Eleições 2022, o primeiro embate. 6 candidatos à presidência da República se reuniram na noite deste domingo para discutir ideias. Houve confronto e confusão nos bastidores. Tensão na Europa. A Ucrânia tenta recuperar sua usina nuclear, a de Zaporizhia, que pode explodir a qualquer momento e é uma ameaça internacional. O Chile traz o embaixador brasileiro de volta para o país após um ataque de Jair Bolsonaro. E ainda as imagens da galáxia fantasma registradas pelo telescópio James Webb. Olá, muito boa noite para você. Como vocês podem perceber, estamos de cenário novo. Um cenário magnífico aqui atrás de mim e que a gente vai dar continuidade agora ao nosso Expresso Direto. E a gente já começa essa edição trazendo as informações para você de que ontem, neste domingo, teve um dos grandes embates dessas eleições de 2022. O primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência da República reuniu 6 candidatos. Jair Bolsonaro no PL, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic da União Brasil e Luiz Felipe Dávila do Partido Novo. Os 6 se confrontaram no estúdio da Band, no bairro do Morumbi, em São Paulo, que foi transmitido por um pool de emissoras de televisão. A TV Cultura e a TV Bandeirantes, junto com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. O debate, que quase durou 3 horas, marcou momentos hilários e até controversos entre os candidatos à presidência da República, que ainda nesta edição você vai ter todos os detalhes de como é que foi este debate, que por sinal teve repercussões internacionais após a fala do presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso você vai ter ainda nessa edição. Agora a gente vai trazer as notícias internacionais. Na Ucrânia, cresce ainda mais a tensão por conta da ameaça de vazamento nuclear, por conta dos bombardeios que acontecem ao redor da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. E a Ucrânia está tentando reconquistar a usina que hoje é controlada pela Rússia. As forças ucranianas lançaram uma contraofensiva no sul do país para recuperar a cidade de Kherson, ocupada por tropas russas. O anúncio foi feito pelas autoridades locais nesta segunda-feira. Segundo um conselheiro do governador regional, houve potentes ataques de artilharia contra posições inimigas. A fonte garantiu que este é o início do fim da ocupação desta área. A mídia ucraniana citou anteriormente a porta-voz do Comando Sul do Exército Ucraniano, dizendo que as forças de Kiev estão atacando em várias direções neste fronte. O grupo militar ucraniano Kakhovka afirmou no Facebook que observou a retirada de combatentes dos separatistas pró-russos de suas posições nesta região. Não foi possível verificar as afirmações com fontes independentes. As tropas russas tomaram Kherson no início da invasão. A cidade de 280 mil habitantes fica às margens do rio Dnieper. Esta região é essencial para a agricultura ucraniana, mas também é uma posição estratégica, já que faz fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. 8 pessoas morreram no Iraque após confrontos entre a população e o exército do país. O Iraque está imerso em uma crise política desde as eleições legislativas de outubro de 2021. A situação se agravou nesta segunda-feira em Bagdá, após o líder xiita Moqtada Sadr anunciar de forma inesperada no Twitter seu afastamento da política. No post, ele acrescentou que todas as instituições ligadas ao seu movimento sadrista seriam fechadas, exceto o mausoléu de seu pai, assassinado em 1999. Com a notícia, centenas de sadristas partidários invadiram o Palácio da República na chamada Zona Verde da capital, a área de alta segurança da cidade. No local, muitos agitaram bandeiras iraquianas e tiraram fotos, enquanto outros se refrescaram em uma piscina no jardim. Apesar do toque de recolher decretado pelo exército em Bagdá e em todo o Iraque, o caos continua na capital. Nas entradas da Zona Verde, ouviram-se tiros entre sadristas e partidários do quadro de coordenação, grupo político pró-iraquiano contrário a Sadr.
Inúmeros apoiadores de Sadr morreram e muitos ficaram feridos até agora. A missão da ONU no Iraque, sediada na Zona Verde, pediu calma aos manifestantes. Desde as eleições legislativas de outubro de 2021, o Iraque vive em um bloqueio político que deixou o país sem novo governo, primeiro-ministro ou presidente, devido ao desacordo entre as facções para formar uma coalizão. Sadr é um pregador com milhões de seguidores dedicados que já liderou uma milícia contra as forças dos Estados Unidos e o governo iraquiano após a deposição do ditador Saddam Hussein. A NASA abortou a missão Artemis, que ia para a Lua nesta segunda-feira por conta de uma falha no momento em que o foguete estava decolando. O lançamento do novo foguete da NASA para a Lua foi cancelado nesta segunda-feira devido a um problema técnico com um dos motores principais. A informação foi divulgada pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, que acrescentou que a solução vai levar pelo menos alguns dias. A próxima data possível de lançamento da missão não tripulada, que vai marcar o início do programa espacial Artemis, é na próxima sexta-feira, 2 de setembro. O programa é o plano liderado pela NASA para voltar a enviar seres humanos para a Lua como um trampolim para uma eventual viagem a Marte. O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apollo, como foi chamado o programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 1960. Artemis, na mitologia grega, é irmã gêmea de Apolo e uma deusa associada à Lua. A NASA vai utilizar o conhecimento adquirido com o programa sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. Pois é, mas a NASA hoje divulgou as primeiras imagens do telescópio James Webb, que registrou a chamada Galáxia Fantasma, que tem esse nome por ser dificilmente detectada por materiais, né, aqueles telescópios mais tradicionais. Tem que ser aqueles telescópios mais tecnológicos, mais modernos, para poder detectar esta galáxia. As imagens que vocês veem aí na tela foram as que foram divulgadas nesta segunda-feira pela Agência Espacial Norte-Americana. E agora há pouco chegou uma informação. Um homem morreu após uma discussão num bar no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. A polícia investiga o caso e até agora não se sabe o que motivou este crime. A seguir, todos os detalhes do debate com os candidatos à presidência da República promovido pela Bandeirantes e TV Cultura, junto com o Portal UOL e o Jornal Folha de São Paulo, que aconteceu na noite deste domingo em São Paulo. A gente volta já já. Em âmbito nacional, neste domingo, tivemos o primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência da República. Atendendo a pedidos das assessorias dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, a Band transmitiu seu debate em formato de pool, junto com a TV Cultura, o Portal UOL e o Jornal Folha de São Paulo. O debate foi acompanhado em tempo real por nós nas nossas redes sociais, que trouxemos ali as principais falas dos candidatos à presidência da República neste debate. Um debate que teve 2 horas e 45 minutos de duração e que teve 3 blocos. O primeiro e o último foi dedicado ao confronto direto entre os presidenciáveis, que aconteceu ali alguns momentos hilários, alguns embates que até marcaram, como por exemplo o embate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva sobre a questão de corrupção. No segundo bloco, Jair Bolsonaro acabou se desentendendo com a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães, e lhe rendeu diversas críticas nas redes sociais. No terceiro bloco, Jair Bolsonaro tentou ali se esquivar das críticas de misoginia, mas ainda assim não conseguiu convencer. Ele tentou ali atacar Ciro Gomes, né, lembrando ali um episódio de 20 anos atrás,
mas acabou não dando certo. Como você pode perceber aí nessas imagens que estamos vinculando, que são imagens da TV Bandeirantes, imagens dos momentos dos debates de ontem. A gente vai mostrar agora as principais falas dos candidatos à presidência da República, os principais embates, como este entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? No segundo bloco, a gente vai ver agora o embate entre Jair Bolsonaro e a jornalista Vera Magalhães, que ali teve uma participação coadjuvante do candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando, já está apelando. No terceiro bloco, o destaque também foi para Jair Bolsonaro, ali no embate direto com Ciro Gomes. Logo depois, tivemos o direito de resposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí, tá? Candidato, 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás
pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Mas, apesar dos protagonistas da eleição deste ano para o Brasil, quem se saiu melhor no debate foram as mulheres, Simone Tebet e Soraya Tronic. Elas duas confrontaram diretamente Jair Bolsonaro, principalmente depois do ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães, e acabaram se sobressaindo no debate. O candidato do Partido Novo, Luiz Felipe Dávila, também conseguiu bons resultados com este debate, já que ele mostrou um discurso propositivo de direita, defendendo privatizações, porém evitou ali os ataques, evitou ali entrar na polarização. Lula e Ciro Gomes ainda tiveram ali um embate até curioso, né? Ciro chamou Lula de encantador de serpentes, como a gente vai ver agora, e ainda por cima Lula ainda disse que Ciro Gomes iria ainda um dia pedir desculpas a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. E Lula e Jair Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha, se saíram mal nos debates. Lula, por conta da sua resposta bem superficial no quesito de corrupção, e Jair Bolsonaro pelo ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães. Entretanto, nos bastidores da Bandeirantes, o deputado federal e ex-candidato à presidência da República, agora apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, o André Janones, e o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, trocaram farpas e quase iam para as vias de fato, quase que trocavam socos, como vocês podem perceber aí na imagem. Quando estava tentando aí dar uma entrevista para a imprensa explicando a sua versão sobre esse confronto, André Janones voltou a brigar agora com o candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB, Adrilles Jorge, comentarista da Jovem Pan. Aí houve essa cena lamentável, bem patética dos dois lados, infelizmente. O próximo debate televisivo deverá acontecer no próximo dia 24 de setembro, sendo transmitido pelo SBT e a CNN Brasil. Outras informações você vai ter a qualquer momento e na nossa próxima edição do Expresso Direto.
Muito obrigado a você que nos assistiu e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, aqui no seu Ponto da Notícia.